Graça e a paz, amados. Neste momento estamos aqui para trazer uma palavra aos nossos corações, para o teu coração, para a sua vida. E nada melhor do que estarmos diante do nosso Deus e ler a bendita santa palavra dele, né? Nós vemos que essa aqui é a majestosa palavra de Deus, que ela é como uma fonte. E fonte nós sabemos que ela chega ao período da escassez, ao período da estiagem, e ela seca. Mas essa aqui é uma fonte inesgotável, porque ela vem diretamente do trono de Deus, ela vem diretamente do coração de Deus. Ainda que as vertentes venham secar, as vertentes venham minguar as águas, mas a fonte inesgotável, que vem do Senhor, através da sua graça, da sua bondade, da sua benevolência, ela é inesgotável. E esta é a palavra que merece toda a nossa reverência, merece todo o nosso respeito, porque ela é a majestosa e não há controvérsia contra a palavra do Senhor. Ela é aquela que alimenta, assim como nós dependemos do arroz, do feijão, de uma carne, né? De um legume, de uma salada, de uma fruta, para fortalecer o nosso corpo físico. Também nós dependemos da palavra do Senhor para nos alimentarmos espiritualmente. Eu, antes de ler a palavra com você, eu gostaria de orar com você. Orar neste momento, fazemos uma oração junto. Você junto comigo esteja orando. Senhor Deus, eu te louvo, te glorifico, Senhor, e te exalto, ó Pai, neste momento, pela oportunidade que o Senhor concede. Senhor, meu Deus, nós lemos e aprendemos a Tua palavra, que o Senhor me instrua agora, me oriente, me capacite, dando-me discernimento, Senhor, meu Deus, agora, ó Pai, dando-me a revelação, Senhor, do Teu coração, da Tua vontade, para aqueles que vão ouvir, Senhor, meu Deus, esse áudio, estão ouvindo, Senhor, meu Deus, meu Deus, essa palavra, assistindo, Senhor, esse vídeo. Deus abençoa o lar desses que estão, Senhor, ouvindo, que estão assistindo, seja abençoado, os seus filhos, Senhor, meu Deus, a sua descendência, ó Pai, diante, Senhor, meu Deus, da pandemia, Senhor, do momento, do mundo, queremos uma palavra de conforto, Senhor, aos nossos corações, uma palavra de confiança, de fé, porque cremos num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, Senhor, fique conosco. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, ó Altíssimo Deus. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus querido, no meu coração, na minha alma, no meu espírito e de todos aqueles que estão assistindo, Senhor, este vídeo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os Salmos de número 23, um salmo bastante conhecido, né? Não só conhecido da igreja, conhecido dos irmãos, dos cristãos, dos crentes, mas também até aqueles que não são crentes conhecem esse salmo. É uma composição que o salmista Davi fez, né? E ele traz aqui esse salmo numa época em que ele ainda era jovem, ainda era menino, ainda cuidava das ovelhas do seu pai, da fazenda do seu pai, o rebanho do seu pai. E então ele começa a escrever, ele senta lá num lugar, numa sombra, e ele começa a escrever a esse salmo. E mais tarde, Deus, depois que ele já está como rei, né, já passa a ser rei, é cumprida a promessa de Deus na vida dele, ele então agora ele vem a escrever e ela vem se fixar com uma palavra de Deus inspirada pelo poder do Espírito Santo. O Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Maravilha, né? Nós vemos aí, ó, uma promessa linda, maravilhosa. Ele está dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo número 23, esse Salmo ele mostra, né, quão maravilhoso e eterno o testemunho desse jovem que estava lá nesta época, desse jovem pastor que logo mais tarde, como falei, passa a ser rei, né? E ele vai dizer assim: o Senhor ele está dizendo assim, o Senhor será, ou o Senhor vai ser, ou o Senhor foi. Não, é o verbo ser, está dizendo, é no presente, é no passado, é no futuro, para aqueles que creem. O Senhor é o meu pastor. Quando ele está dizendo o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim: Deus cuida de mim, porque o pastor naquela época era aquele que cuidava das ovelhas naquela região, uma região desértica, uma região onde tinha que levar, procurar pastagem, aonde não tinha pastagem.
procurar águas aonde não tinha águas, na época de escassez, né? Nos períodos onde tinha as torrentes de água, tinha os períodos de chuva. Do mês de abril até o mês de novembro é o período de chuva, mas ali no período de dezembro até o mês de março era um período de escassez ali em Israel. Era um momento ali que não tinha. Mas quando começava o mês de abril, aquilo tudo verdejava. Você via aquelas frondosas, coisa mais linda verdejando naquele lugar. Você vê isso até hoje. Mas com o tempo vem o sol, né, vai secando, vai murchando. E o salmista Davi, ele cuidava do rebanho, da fazenda do seu pai. Tinha vários irmãos, como a Bíblia mesmo relata. E ele é aquele que cuidava do gado, ele que cuidava das ovelhas. Tinham 2 irmãos que estavam no exército, outros irmãos cuidavam da fazenda, outros saíam para comercializar, para poder cuidar do sustento da família. E a ovelha, desde os tempos antigos, dava lã, que dava tanto a roupa como também a coberta, dava a carne para o alimento, o leite para o alimento. Era usado, o couro também era usado também da ovelha. Queridos, nós vemos aqui então o salmista Davi, quantas dificuldades passou no deserto. Sabemos que quantas coisas tem. A Bíblia vai relatar que ele fala que ele enfrentou vários animais ferozes, um urso, um leão, e quantos mais tinha ali. Nós sabemos que no deserto, naquela época, a Bíblia relata alguns chacais do deserto. Ou seja, o que é os chacais do deserto? São aqueles que salteadores, homens que só roubavam, né? Aqueles que pegavam, tomavam, faziam escravo, vendiam para o Egito, assim como o próprio José foi vendido pelos ismaelitas ali no tempo de José, ali no Egito. E José foi entregue aos ismaelitas e ali ele então foi leiloado lá no Egito. E nós vemos que na época de Davi não era diferente. E Davi ele vai dizer no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois de passar várias lutas, guerras graves, problemas, até problemas familiares e outras coisas, mas Davi ele resolve parar e analisar a vida e perceber que sempre Deus esteve a seu lado. Deus sempre esteve a seu lado a todo momento. Ele começa agora a vivenciar aquilo que ele passou lá no passado. Ele diz: nossa, o Senhor esteve comigo a todo instante, a todo momento, em tudo que passei. E não é diferente para aquele que confia no Senhor, para aquele que tem esse Deus poderoso como sustentador da sua vida, para aquele que tem a fé, a confiança nesse Deus. Eu quero dizer para você que Ele vai sempre suprir a sua necessidade, Ele vai ser sempre o seu pastor e nada vai faltar para você. Nada. Não deixe o terror noturno aplacar o seu coração. Não deixe o temor, não deixe o espanto, o pasmo. Não fique se enchendo, se contaminando com todo tipo de notícia nas redes sociais. Não deixe que lá no status ou no Facebook, há pessoas colocando mensagem, pessoas que estão brincando com a fé das pessoas, brincando com o temor das pessoas, brincando com a saúde, com uma situação tão séria deste momento. E quanto mais você procura na internet notícia, mais você vai se poluir. E ali eu quero dizer para você que você procurar a fonte segura, mas a fonte mais segura é essa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você possa buscar o Senhor e ter essa confiança que a praga não vai chegar na tua tenda, que esse vírus ele vai ser dizimado. E eu quero dizer para você que esse vírus ele está com os dias contados, com as horas contadas, porque o Senhor no momento certo ele vai dizimar e apagar. Esse é um vírus que corre sorrateiramente, é um vírus que está aí sobre a terra, que fica no chão, que fica nos objetos e que vem prejudicar o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos preservá-lo diante do Senhor. E o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa. Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor. Toma essa palavra para você nesta noite, neste momento, ou neste dia, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse vídeo e ouvindo essa palavra. E Ele vai dizer: deitar-me fazem verdes pastos. Podemos às vezes imaginar, né, um cenário de pastos verdes, de gramado, mas não era assim. Uma região árida, lá naquele lugar na Ásia, aquele lugar ali é seco demais. E tem os tempos, momentos em que ali ficam verdejantes, como eu falei, no período de abril, ao período de meados de outubro para novembro. Esse era o momento em que verdejava. E Davi tinha que levar as suas ovelhas para o lugar que tinha pasto. Ele tinha que cruzar o deserto, cruzar as areias, até chegar naqueles lugares onde tinha esses pastos.
E Deus os conduzia. Deus conduzia ele, se deitar, me faz, guia-me mansamente. E também água ele tinha que procurar. Nós sabemos que lá era um cavado cisterna, até mesmo nos tempos de Jacó, que casava cisternas, no tempo de Isaac, mesmo tempo de Abraão e de Ló, que cavavam poços. Nós vemos que ali também havia uma escassez de água. E Davi procurava, e ele vai dizer assim: o Senhor guia-me pelas veredas. Ou seja, o Senhor guia-me em verdes pastos, o Senhor guia por águas tranquilas. E ele diz: refrigera a minha alma, porque o sol escaldante do deserto durante o dia, ele tinha que enfrentar tudo isso. Ele tinha que aguentar isso no corpo físico e cuidar daquelas ovelhas, o cuidado que ele tinha daquilo ali. E por isso que ele vai sempre dizer: o Senhor é meu pastor, porque ele cuidava, ele protegia, a ponto de ir após um leão e tomar a ovelha do leão que tinha agarrado. O urso tomou uma ovelha do seu rebanho, ele foi atrás, tomou. Mas ele sempre diz: o Senhor é o meu pastor, ou seja, nada vai faltar para mim. É isso que o Davi estava falando, é isso que esse servo do Senhor estava falando, né? E ele vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Então nós vemos aí Davi cuidando das ovelhas e passando por esse momento. E no refrigério, eu quero dizer para você que ainda que o calor escaldante, a chama escaldante, ou seja, tudo aquilo que vem te afligir o teu coração, a tua alma, eu quero dizer que o Senhor é o único que refrigera a nossa alma. Ele é o único que refresca como uma brisa que vem do deserto. Por isso que o salmista ele também vai dizer no Salmo 133, quão suave e agradável que os irmãos vivam em união, né? O qual desce sobre a barba de Araão e vem do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que durante a noite ele congela, e durante o dia vem a brisa no sol quente, no sol escaldante, e sopra o vento do mar, né? Do mar da Galileia, e então aquele vento, e vem um vento que vem refrescante, uma brisa refrescante. E é isso que Davi estava falando. E Deus é assim para nossas vidas, ele vem refrescar no momentos que nós estamos abalados. Ele vem com o refrigério sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo físico, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Nós vemos que Deus ele conduz os seus filhos. Deus ele supre as necessidades básicas dos seus filhos. Nesses versículos ele vai dizer. Eu quero dizer que nós precisamos muitas das vezes ser honestos e admitir que nós sentimos às vezes desorientados. Porque somos humanos, somos falhos. Neste momento, dessa pandemia, desse Covid, né? 19 está aí assolando a humanidade. Os homens, eles não sabem para onde vai, não sabem de onde vem, o que fazer, não sabem o dia de amanhã. Mas nós faremos menção em nome do Senhor. Nós temos a convicção de que Ele guarda e que vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Nós olhamos então para essa palavra desse salmo que nos traz um ensinamento lindíssimo para momentos como este, para dias como este, para as nossas vidas. Nós vemos que o Senhor Ele está sempre conosco, mas nós devemos caminhar com fé até encontrarmos uma próxima placa. Ou seja, eu quero dizer para você que assim como as placas de trânsito guiam, quando nós entramos numa cidade ou quisermos chegar numa cidade, nós vamos nos guiando por uma placa de trânsito, ou por um próprio, hoje tem o GPS, hoje tem o Waze. Mas eu quero dizer que os nossos caminhos, ainda que estejam estreitos, o Senhor é aquele que guia. Porque o caminho aqui onde Davi passava com as ovelhas, que dos dois lados era ribanceira, as ovelhas só tinham que ir para frente, só tinha que ir em linha reta, não poderia ir nem para a direita nem para a esquerda, onde os lugares passava com essas ovelhas. E assim também é o nosso caminho, não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir reto, confiando e acreditando que Jesus ele sempre tem uma luz no final do túnel para nós, ainda que nós não estivemos enxergando ela, mas Ele está esperando lá e aguardando cada um de nós para nos abençoar e conduzir a verdes pastos e a águas tranquilas. Deus ele mantém com seus filhos uma relação de amizade. Foi para isso que Deus nos criou. Lá no Jardim do Éden, Deus fez o homem, ele descia, vinha de manhã, vinha tarde, uma relação de amizade. É isso que Deus, a criação do homem foi para isso. Hoje pergunta para o homem, pergunta para as pessoas, faz a pergunta, qual o propósito de Deus? É a salvação. O propósito de Deus com o homem é ter uma relação de amizade, isso que ele tinha lá no Jardim do Éden. Claro que o propósito de Deus em Jesus hoje é a salvação, porque nós perdemos esse relacionamento, nós perdemos essa amizade lá, aqueles dias. Mas hoje eu quero dizer para você, Deus, Ele é fiel e justo,
E Ele está comigo, Ele está com você. Ele quer te conduzir a águas tranquilas, a aquietar o teu coração. Que você possa sentir a presença do Senhor diante dessa palavra. Essa palavra diz que nos ensina. Deus age com bondade e misericórdia com seus filhos. Deus age, Ele sempre agiu com bondade e misericórdia, sempre vai agir conosco. Basta nós voltarmos a Ele, nós buscarmos a Ele, né? Estarmos sempre diante dEle. Nós vemos que Deus cuida do nosso bem-estar, do nosso físico, cuida de nós mentalmente, espiritualmente. Ele provê o refrigério em meio às experiências difíceis da vida. O seu bordão, o seu cajado nos protege e nos disciplina com amor. A misericórdia de Deus descreve o seu amor, leal para conosco. Quero dizer para você, decida confiar em Deus ou no homem. É tão bom nós vermos um profissional dizendo assim, esse vírus ele está no chão, ele está nos objetos. Ele está com tanta confiança, com tanta convicção, diante daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele entende, daquilo que ele sabe, diante daquilo que ele estudou. Mas eu quero dizer que nada é mais melhor do que você confiar num Deus que sabe todas as coisas e criou o profissional. Um Deus que sabe, que conhece o vírus, de onde ele saiu, aonde ele está, o que fazer para dizimar ele. Eu quero dizer para você que a confiança nesse Deus é objeto. E eu quero encerrar com o versículo 4, o verso 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, de maneira nenhuma temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Quando Davi estava levando as ovelhas para procurar pasto, ele tinha que caminhar muito longe, porque eram muitas ovelhas e naquele lugar desértico, lugar seco, árido, ele tinha que achar lugar verdejante. Deus conduzia ele, mas ele tinha que ir muito longe. Ele passava 30, 40 dias longe da casa do seu pai. E tinha um lugar, né, um vale, que quando ele precisava voltar, que alimentava, as ovelhas já estavam no tempo de trazer as ovelhas para o abate, aquelas já tinham criado, e tinha que trazer as ovelhas para tirar a lã, tirar o couro, tirar a carne, ser vendido, elas já tinham reproduzido, ele teria que voltar. E tinha um vale lugar de tristeza, lugar de solidão, vale lugar de abatimento, vale o momento em que nós estamos com problemas, com dificuldade. Quando nós estamos no monte, nós estamos no alto, nós estamos nas virtudes, nós estamos com alegria. Mas vale é um momento que nós passamos de tristeza e de abatimento. E Davi tinha que passar, ele passava por ali porque esse lugar é um lugar íngreme que existe lá em Israel, entre os montes, esse vale. E esse vale ele é escuro. E só o sol, quando ele está a pino, ao meio-dia, ele bate e clareia naquele vale, só ao meio-dia. Passando alguns minutos, já começa a escurecer. E Davi, ele queria passar por ali porque ele economizava de 15, 16, 17 dias de caminhada se ele passasse por aquele lugar. Porém, aquele lugar é o lugar onde ficavam esses chacais do deserto, esses salteadores. Esse lugar era o lugar que ele passava, e do lado era uma parede íngreme e do outro lado era uma ribanceira. E tinha algumas fendas do lado da parede íngreme, só que escura. E Davi queria passar por ali para voltar para os seus lares, para a sua fazenda, a fazenda do seu pai. E ele economizaria vários dias se ele passasse por ali. Só que ali é o lugar onde os salteadores ficavam, e assaltava, empurrava os donos, os pastores, tudo para aquela ribanceira, e eles numa profundidade morriam lá embaixo. Morriam lá embaixo, eles ficavam com o rebanho, eles saqueavam todos os seus escoços. E Davi agora, ele quer passar por ele, ele começa então a dizer, porque ele passava por ali, na confiança de Deus. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque ali durante todo o dia era escuro, somente ao meio-dia era claro. E ele teria que passar devagarinho com as ovelhas, porque as ovelhas você tem que ter cuidado, elas são sensíveis. Ele tinha que passar ali. E agora Davi passava por aquele lugar. E ele vai escrever lindamente, quando ele lembra disso, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E é isso que nós devemos ter, essa confiança. Davi passava, economizava os seus dias, mas ele tinha confiança. Como ele escreveu, e ele viveu, e a Bíblia mostra os dias da sua vida, os dias dos seus anos, e não relata que ele morreu ali naquele vale da sombra da morte. Ele passou várias vezes por ali. Quero dizer para você que, ainda que nós venhamos enfrentar o vale da sombra da morte, as trevas, a escuridão, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver com você, nós vamos passar. Ainda que aqui esteja escuro, do outro lado vai iluminar.
vai ter uma luz que nós vamos sair, vai clarear, e nós vamos estar diante do Senhor. É isso que Davi está dizendo, é lindo a confiança que ele tinha, e Deus, Ele é fiel e justo para honrar aqueles que confiam nele. Eu quero dizer para você que você possa confiar nele, independente do que está acontecendo, independente da incerteza do amanhã. A certeza que nós temos é que vai passar, a certeza que nós temos que o nosso Deus existe e vai livrar o seu povo, vai levar os seus, que você possa buscar o Senhor, que você possa acreditar que Ele é fiel e justo para te salvar, que Ele te leva a caminhos tranquilos, que refrigera a tua alma, que Ele é aquele que leva a verdes pastos, Ele é que cuida de você e que Ele é o teu pastor. Amém? Louvado seja o teu nome. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir que as bênçãos do Senhor venham cair sobre a sua vida. Senhor, eu quero glorificar e exaltar, Senhor, meu Deus, o teu santo e glorioso nome. Senhor, meu Deus, livre-nos, Senhor, de todo mal, de toda obra, de toda pestilicência, Senhor, os nossos lares, as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, agora, sobre o lar, sobre a vida daqueles que estão assistindo, Senhor, sejam abençoados, as suas famílias, os seus filhos sejam abençoados, Deus, a sua descendência, a sua geração. Ó Pai, praga alguma chegue à sua tenda, nenhum mal suceda à vida deles, e que o Senhor possa, Senhor, dar-nos a convicção no nosso coração, aumentando a nossa fé, de que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai faltar, e que o Senhor nos guia pelas veredas, e ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós sairemos do outro lado vivos, com paz, com harmonia, glorificando e exaltando o teu nome. Abençoa todas as famílias, cuida espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, a cada um, Senhor, que está ouvindo e assistindo esse vídeo, que a tua graça seja sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor do Pai que excede todo entendimento humano, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja no meu coração, no coração de todos aqueles que ouvirem e assistirem esse vídeo, sejam abençoados, revigorados, fortalecidos, edificados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até uma próxima. Que o Senhor Deus livre de todo mal e abençoe a tua vida, em nome de Jesus.